Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Desconstruindo a PNL. Eu sou o Caio Esteves. Diana Faria. E Eric Loureiro. Que veio! Veio e hoje para contar a história dele. Minha Olha nossa. só. O episódio de hoje... Repleta de generalizações, distorções e omissões. Nada a ver, que nada disso. Que Tudo É assim, verdade. Ó, a história de Eric Loureiro Eu por prometo Eric a verdade, Loureiro. verdade. É a Por história de Eric. Eric Loureiro por Eric Loureiro e evitando distorções e omissões e generalizações por Caio Esteves e Diana Faria. É. Isso mesmo. A gente, A gente a gente não tá sei aqui se a para gente vai impedir. não sei se a gente vai conseguir controlá-lo. A gente coloca os pais via internet, talvez? Como prova. Vamos Nem tentar. nem eles sabem da história. Só eu sei da minha história. Então conte-nos a sua Vou história. contar a minha vamos lá. história. Por onde vocês querem que eu comece? Eu quero que você comece. Pelo começo. Foi quando eu nasci. Muita coisa. Eu acho que assim, o principal é quando você teve um primeiro... Quando você teve talvez a sua primeira inquietação sobre essas questões de desenvolvimento pessoal, de quem você é e como surgiu essa inquietação dentro de você, em que momento da sua vida surgiram essas inquietações que talvez te levaram para o caminho que você faz hoje. Então vou ter que voltar lá, quando eu nasci. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Senta que lá vem a história. O pessoal Não, que tá não assistindo precisa esse então. podcast vai ter 2 horas e... Não, 2 horas e meia só. Muito bom. Vou pegar lá da origem, vou pegar mais ou menos do final da minha adolescência ali. Na minha adolescência eu era músico, um músico que pirava ficar lendo filosofia, psicologia e tal. Gostava de estudar por conta própria. Na verdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer profissionalmente. Eu queria ser músico, na verdade, profissional. Meu lance era a música. E eu sempre fui guitarrista de blues, tal, rock and roll clássico, e adorava, principalmente blues. Blues é minha grande escola. E eu questionava muito o mundo, né? A forma das pessoas viverem. Questionava meu pai o tempo todo, porque queria trabalhar daquele jeito para ganhar um dinheiro, para quê? Para só subsistir, para a gente manter uma casa, uma comida. Pô, vamos todo mundo morar no meio do mato, plantar e manter nossa própria existência ali. E onde você ia plugar a sua guitarra? Ia plugar, não ia plugar. Ia tocar um violãozinho. Ia tocar... ia ter que ser... ia ter que ser acústico o instrumento. Não, isso era de menos. E eu questionava tudo e todos. E na verdade era um perfil bem... de alguém que tá fora. Isso é bem comum, né? Isso é bem comum, na verdade. Alguém que tá fora do campo de batalha, criticando a tudo e a todos que estão atuando, né? Sem ter a menor ideia. Era um anarquista total, assim. Queria toda a desordem, queria que o mundo fosse de um outro jeito. E assim, naquela época eu fazia isso de uma forma muito pesada. Mas até hoje eu sou meio indignado com a forma como as coisas estão, assim. Eu tenho a tendência a não aceitar o status quo, que as coisas são desse jeito e acabou, o mundo é isso daí. Eu tenho sempre a tendência a desafiar que o mundo tem que ser melhor do que é. Né? Mesmo que já esteja funcionando bem, mas tem que ser melhor do que é. Só que naquela época eu fazia isso de um jeito não muito saudável, né? Até questionando pessoas próximas. Questionando, muito fácil, um jovem questionando o próprio pai, que é o pai que está pagando as contas dele. Por que você tem que trabalhar? Não sei o que lá. Não faz sentido, né? Mas tinha um embrião lá que ele era útil, que era não simplesmente aceitar a realidade e é assim e ponto final. Será que faz sentido a gente viver como a gente vive? Será que faz sentido que a gente siga tendo a trajetória de todas as pessoas, né? Naquela época eu já entendi alguns conceitos do tipo... O que as pessoas têm de experiência na vida é comum, mas não deveria ser normal, não deveria ser aceitável. É normal ter um casamento com problemas. É normal ter um trabalho que não te faz sentir realizado, que você fica esperando o final de semana para você ser feliz. É normal ter desafios financeiros para... Todas essas coisas pareciam muito, muito bizarras na minha cabeça. Eu costumo separar até a diferença do comum e do normal. Uhum. Porque pra mim isso pode ser comum, mas não normal. Não é normal, é. Só que é muito louco que de tão comum que é, Se torna normal. se torna normal. E aí a pessoa às vezes que quer algo além disso da vida, às vezes ela é mal vista pelos outros que acham que é tudo normal. Isso pra mim já estava muito claro. E até hoje isso é verdade. Se você olhar ao redor, tem gente que, sei lá, tá numa família que vive na mediocridade. A mediocridade gosta de... Mediocridade, vida mediana, vida sem graça. Vida que não realiza, não satisfaz muito. Tem que ter as fugas para poder se sentir feliz. Tem que ter o final de semana com o churrasco, a cerveja, para só então ser feliz. Porque durante a semana
é um desastre, é uma merda a vida. Não faz sentido esse tipo de vida, né? Gente que tem que se embebedar para poder fugir das dores, gente que tem que ter prazer num vício para poder fugir das dores. Isso é medíocre, né? E muitas pessoas vivem em mediocridade, muitas famílias vivem em mediocridade e acho que isso é comum. E se alguém dentro de um sistema familiar desse começa a querer evoluir, se tornar um ser humano melhor, se você que está ouvindo, se é dessas pessoas, saiba que você está no caminho certo. Se você tenta, se você busca, não só tenta, se você busca a evolução, e as pessoas ao redor, o que geralmente fazem? Atacam, agridem, derrubam, não querem isso. Por quê? Porque querem a vida normal. Tudo que seja fora desse comum. Querem viver na Matrix. Na Matrix, quer viver numa alienação dos infernos, né? E é bizarro, na verdade, até hoje, a maioria das pessoas vive numa alienação. Acho que a palavra perfeita que eu tenho é alienação. Eu não penso... Tem gente que não foi educado, tem gente que foi adestrado, né? Tem gente que nasceu pra viver aquela vida medíocre e é assim porque sempre foi e vai ser pro resto da humanidade. E se alguém ali tenta não ser tão medíocre, vai ser atacado. Então, assim... O que você diz é aquele viver no automático, no automático. Né? É fazer o que todo mundo faz porque a sociedade colocou que é o correto, ir lá, trabalhar, ter a família, tal, mas sem se questionar se isso é o que te faz feliz, que é o que te faz bem, viver bem, feliz se essa é a sua verdade, por que disso, qual que é o propósito disso. Ou às vezes viver mal, mas achar que todo mundo vai viver mal mesmo, que o mundo é feito para viver mal. Porra, você viria pra Terra, pra esse universo, ter aqui talvez, sei lá, 90, 80, 70, 60, 50 anos de oportunidade de existir para viver mais ou menos, para ser feliz, às vezes 2 dias na semana e olhe lá, se ainda não tem um problema ainda nesses 2 dias, até não faz o menor sentido isso. E pra mim também já não fazia, só que eu questionava de um jeito que não era colaborativo. Ficava do lado de fora do jogo, questionando o jogo. Também não agrega nada, né? Um adolescente pseudo-arrogante, né? Alguém que acha que sabe porque tá no livro da filosofia antiga, acha que, né, sabe tudo. E eu era esse perfil, esse adolescente meio arrogantão, pseudo-sabichão aí, né? Só que teve um ponto que alguma chave na minha cabeça virou e eu decidi... Eu já tinha trabalhado desde o começo da adolescência. Meus pais tinham lá cortava frango assado. A gente tinha uma casa lá que cortava frango assado. Eu ficava limpando o frango para prepará-lo para assar. Depois tinha que cortar o frango assado e tal. Eu trabalhava direto nessa questão. Depois, no final da adolescência, fui trabalhar fora para outras pessoas. E nesse momento virou alguma chave dentro de mim que eu pensei, ficar criticando não colabora em nada. Vai lá e, já que você acha que esse jogo tá estranho, vai lá e joga o jogo. Então, vá trabalhar no mercado, vá servir ao capitalismo selvagem. Se você acha que o capitalismo selvagem não tá bem estruturado, então entre nele. É que nem um jogador fora de campo ou o torcedor em casa que ele julga o que tem que ser feito dentro de campo, num jogo de futebol, por exemplo. Se você quer mudar o jogo, então entra em campo e influencia positivamente o jogo. E foi isso que eu decidi fazer. Tem ação. Faça alguma coisa que gere algo diferente. Ao invés de só ficar criticando, porque lá de fora só criticando é muito cômodo. Fácil. É muito fácil esperar o mundo mudar por você. É muito cômodo e muito fácil. E muito pouco efetivo. Agrega... É quase tão ruim quanto o que tá... Eu acho até pior, na verdade. Sim. Pior do que o cara que tá performando mal. É o cara que tá criticando tudo e todos. Sem também nada. E eu falei, não, quer saber? Eu vou trabalhar, vou influenciar esse sistema, vou lá e vou jogar o jogo do capitalismo selvagem, mas já que eu vou jogar bem jogado. E aí eu decidi trabalhar e entregar o meu máximo e agregar mesmo para as empresas por onde quer que eu passasse. E naquela época eu comecei a pegar gosto pela coisa. Eu entrei no meio corporativo, fui trabalhar num departamento de compras e eu já tinha claríssimo naquela época que departamento de compras, se eu fosse íntegro, honesto e ético, eu já estaria bem à frente de muita gente. Sim. As áreas comerciais às vezes têm muitas agendas paralelas, muitas agendas ocultas, muitos conchavos. E eu via muito isso no mercado. E isso me enojava um pouco, mas ao mesmo tempo me mostrava uma oportunidade. E isso é bem verdade, né? Toda vez que você vê um problema, tem uma oportunidade ali. O problema, ele carrega a semente da oportunidade. Esses dias eu estava fazendo uma live, anteontem, sei lá. Esses dias aí. Estava fazendo uma live, anteontem. Estava fazendo uma live falando exatamente sobre isso. Todo problema, dentro dele, já está a semente da oportunidade de alguma coisa ali dentro. Então, quando eu olhei ao redor e falei, quer saber, esse jogo aqui ele tem muita sujeira, tem muita desonestidade, falta de integridade, falta de ética. Dizem que na crise que vem as grandes
as grandes novidades, as grandes mudanças, as grandes oportunidades. É. Então todo problema carrega a semente de algo novo. Porque fazer do mesmo jeito não Vai serve manter mais. a crise, vai manter o problema. E vai continuar sempre do mesmo jeito. E ali eu pensei, eu vou fazer algo diferente. Eu vou ser íntegro, honesto e vou influenciar o sistema de uma forma positiva. E comecei a jogar o jogo, então. Logo cresci. Entrei lá, trabalhando com um departamento de compras com algo muito pequenininho. Pegava o ônibus, ia na Santa Efigênia, em São Paulo, comprar as coisas de sucata. Entrei numa empresa que trabalhava com reparação de automação bancária, caixa eletrônica, reparo de caixa eletrônico e tal. E eu ia lá e comprava as coisas sucata. Então eu ia na Santa Efigênia, naquelas, sabe aqueles... O Caio deve manjar bem dessa parada. Sabe aquelas sobrelojas? Nunca entrei em nenhuma. Nunca, né? Nunca entrei em nenhuma. Aquela sobreloja que o cara te mostra, fala, cara, eu tô procurando uma placa-mãe assim assado, um HD assim assado, um componente eletrônico assim assado, e o cara fala, deve estar em uma dessas caixas ali. Te mostra uma pilha. E eu era o cara que pegava as caixas e ia desmontando e cavocando, e o que achar lá, eu separei esse lote aqui, venda no estado e compra qualquer coisa, sucata. Basicamente eu comprava sucata na Santa Efigênia. E pegava o ônibus pra ir, comprava sucatonas, voltava às vezes cheio de sacola de sucata para a empresa, para ali a gente desmembrar, retirar componentes e tal. Aí cada hora era uma missão que eu recebia. Mas eram as missões mais bizarras e estar num ambiente também que não é dos ambientes mais organizados também. Isso era mais um desafio para mim, que acreditava na vida perfeitinha e tal. Só que eu tinha decidido jogar esse jogo com excelência, sem tanto julgamento, sem tanta crítica ao tal do sistema e tal. E aí eu fui crescendo nesse processo, fui virando comprador internacional. E em algum ponto do processo eu estipulei uma meta, que eu seria presidente de uma grande empresa. De uma HP, de uma IBM, de uma Lexmark, de uma empresa que seria conhecida. Nessa época eu já estava na área de automação. Saí dessa empresa, fui para uma outra empresa, e nessa empresa eu cresci muito, era uma multinacional, e comecei a jogar o jogo muito bem, entregava muito, performava muito e tal, e fui crescendo. De comprador para comprador técnico, comprador internacional, líder do departamento de compras, aí depois coordenador de logística, aí depois gerente de compras na América Latina, depois coordenador de compras na América Latina, depois gerente de logística na América Latina, fiquei como diretor de logística na América Latina. Isso em poucos anos. Mas lógico, todo esse crescimento não é à toa, a gente sabe que o mercado, ali não tinha ninguém me facilitando o processo. Ali eu estava entregando resultados no nível surreal. Surreal mesmo, só que começou a me custar muito caro isso. Cheguei nesse nível executivo, era um garoto prodígio, 20 e poucos anos, diretor de logística na América Latina, rodava a América Latina, ficava uma semana no Brasil, 3 semanas fora, tinha lá apartamento alugado para eu estar, estrutura disponível, ganhava bem, tudo que qualquer pessoa poderia querer. Só que por dentro eu sentia um vazio, porque o preço que eu estava pagando para conquistar essas coisas era muito caro. Eu tinha dinheiro, tinha salário, tinha cargo, tinha status, tinha um carrão para um garoto de 20 e poucos anos. Sendo músico, eu podia comprar todos os instrumentos que eu quisesse, todos os amplificadores, tudo que eu quisesse. Quem conhece música sabe que não é barato. Não é barato, eu podia ter tudo isso do bom e do melhor. E quem olhava de fora falava, cara, você está explodindo. Que é isso? Incrível, 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 incrível. Só que isso me custava caro, porque relacionamento familiar desastroso em muitos contextos, né? Eu não conseguia atender meus pais. Se meus pais me ligassem em qualquer momento, eu não atendia. Ou se atendia, eu atendia com uma impaciência do tamanho do universo. Me custava a saúde. Várias vezes trabalhava de domingo a domingo. Domingo a domingo, né? Todos os dias chegava 7 e pouco, 8 horas, 9 horas, quando estava exausto. Saía 10h30, 11 horas, 11h30, 1h da manhã, 1h30 da manhã, enfim, insano. Isso tinha um custo para a minha saúde física, mental e emocional. Uma série de consequências indesejadas. Relacionamento amoroso, tinha um namoro estável, tive vários anos de namoro, mas era um namoro que não conseguia nem estar presente, entende? E vários desafios, vários desafios. Até chegar a um ponto que eu comecei a sentir um grande vazio. E muitas pessoas, às vezes, vivem isso e às vezes elas não percebem. Ou se elas percebem, elas não sabem como mudar. E é muito louco você sentir um vazio quando, supostamente, se você olha para a maioria das áreas da sua vida que as pessoas consideram de sucesso, e você olha e parece que tem sucesso.
E sim, tinha naquelas áreas da vida, tinha. Só que tinha um vazio por dentro. Algo não fazia sentido para mim. Então, profissionalmente estava muito bem, financeiramente estava muito bem, mas por dentro eu não estava feliz. Em teoria estava tudo saindo conforme o plano que eu tinha estipulado, mas por dentro eu não estava feliz. E o Tony Robbins, que é um grande treinador comportamental no mundo inteiro, né, um dos maiores do mundo inteiro, também aluno do John Grinder, ele tem uma frase muito boa, que ele diz que o sucesso sem realização, né, o sucesso sem plenitude, é o maior dos fracassos. É o fracasso mais elevado. E faz sentido porque quando você se sente fracassado ou frustrado porque você não chegou onde você queria chegar, você às vezes tem uma ilusão, você tem uma justificativa. Eu não estou feliz, não estou realizado porque eu não cheguei lá ainda, porque por tais e tais variáveis eu não consegui chegar lá. Ainda tem um caminho a percorrer, né? Tem uma esperança, né? E tem uma justificativa, né? Uhum. Por quê, né? Eu não estou feliz com isso. Ele acredita que aquele lugar é o sucesso. É o sucesso. É a satisfação completa. Então eu só sinto esse vazio porque eu ainda não cheguei lá. No dia que eu chegar lá, não. Esse dia eu tô realizado. Uhum. Só que uma das piores coisas é quando você chega lá. Quando você chega, e muitas pessoas, certamente, a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente agora, acredita que se tiver muito dinheiro, 90% dos problemas que tem vão ser resolvidos. Isso não é verdade. Não tem mentira mais maldita, mais medíocre do que essa. Porque o camarada vai chegar lá, se ele chegar lá, e ele vai descobrir que se ele não cuidar de outras estruturas, de outros processos de realização, ele vai chegar sozinho no topo do mundo. Ele vai chegar e vai ter um monte de problema construído ao longo da jornada da conquista disso, que o dinheiro não vai resolver. Eu não estou dizendo não cuide do dinheiro, não cuide de realização profissional, não cuide do trabalho. Não é isso, mas conquiste isso, porque isso também é importante. Mas conquiste isso desde que você continue preservando ao longo do caminho todas as áreas da sua vida e curtindo a jornada. É o equilíbrio, né? Entre todas as áreas da vida. E às vezes a pessoa vai dar uma desequilibrada em um contexto, vai dar uma desequilibrada em outro, mas ela vai seguir uma trajetória boa. O problema é quando eu percorro essa trajetória toda e eu percorro essa trajetória toda sem conseguir prestar atenção em tudo que está ao redor. Aí é péssimo. Porque aí a pessoa vai chegar lá e vai sentir um grande vazio. E eu vivi essa experiência. E Qual aí, desculpa ela vai dar, né? Não tem. Essa é a merda. Não tem desculpa pra você se sentir vazio. E isso... Cara, isso gera uma das culpas mais tenebrosas que tem. Porque as pessoas ao redor ainda falam isso pra você, né? Às vezes que eu ousava falar que eu não tava bem, as pessoas ao redor davam porrada, né? Como que você não tá bem? Olha o salário, olha o cargo, olha o seu histórico. Olha aí, você tem tudo. Você não tem direito de se sentir triste. Você não tem direito de sentir esse vazio. E eu me sentia culpado, porque eu ainda não me conhecia. Se eu tivesse o autoconhecimento que eu tenho hoje, que eu depois fui construindo e ainda vou construir cada vez mais, eu tinha entendido o que estava acontecendo, mas eu não sabia, eu vivia no automático. E eu sentia culpa, porque realmente parecia que eu não tinha o direito de sentir esse vazio, sendo que eu tinha supostamente tudo. Mas tudo de material, tudo de financeiro, tudo de profissional. Em tudo do que as pessoas acham que é sucesso, de status, de reconhecimento. Isso é besteira se for só isso por isso, né? Se você não usar isso para preencher algo de plenitude, alguma missão, algum propósito, né? E a algum ponto aquilo começou a se agravar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Até que um belo dia eu descobri de um treinamento lá de final de semana que acontecia, que as pessoas trabalhavam as emoções, trabalhavam os comportamentos e tal, e eu achei aquilo tudo muito maluco. E o pessoal tava tentando convencer o meu irmão aí para um treinamento desse há 1 ano, pelo menos. E o meu irmão enrolando. E um belo dia eles desistiram do Fábio Jones, eu tava passando por ali e falaram, escuta, Eric, vem cá você. Já que seu irmão não vai, vem você. E eu fui. E de alguma forma, conforme eu fui tendo contato com esse tipo de coisa, do desenvolvimento humano, ali já existia programação neurolinguística e eu nem sabia o que era tudo isso, que era PNL. Eu só cheguei lá e comecei a viver um treinamento. Enquanto eu vivia o treinamento, eu fui me entregando cada vez mais. Eu comecei a perceber a mudança em mim por causa do treinamento. E por perceber essa mudança, eu comecei a sentir que tinha muita identificação com tudo aquilo que eu estudava de filosofia, tudo aquilo que eu adorava ler de psicologia, que era uma verdade enorme para mim. Até a música era isso. Para mim, a música era um jeito de mudar as pessoas, mudar o país, mudar o mundo e tal. No meu idealismo jovem e tal, mas era isso. E ainda hoje é. Ainda hoje... Para mim, tudo isso que eu faço são formas de influenciar. O meu grande porquê, meu grande motivo, minha grande missão é influenciar para que o mundo possa
questionar se é assim que a gente deve viver, se não existe sempre um próximo patamar. Esses dias eu fiz uma postagem na rede social, alguém respondeu, falando de padrão comportamental, alguém respondeu, eu tô muito bem no padrão que eu tô, porque minha vida tá muito bem, eu sou uma pessoa do bem e íntegra. Pô, se tá muito bem, fica melhor, caramba. Se tá ótimo, vai ficar excelente, extraordinário. Deixa de ser medíocre de se acostumar com o bom também. Deixa de ser medíocre de se acostumar com o ótimo. Busca o próximo patamar. Para com essa mentira, essa justificativa de ficar numa zona de conforto sem querer evoluir. Tem gente que acredita, eu sou uma pessoa do bem, então tudo vai acontecer de bom pra mim. Não é verdade. Vai precisar evoluir cada vez mais, ter cada vez mais desafios e chegar, né, num processo cada vez maior. E eu, vivendo aqueles processos, aquele treinamento, fui ficando encantado com aquilo e decidi estudar mais a tal da PNL. E aí nesse processo naturalmente, foi só uma questão de tempo. Para que eu começasse a atuar com desenvolvimento humano, primeiro colaborando com pessoas que atuavam em desenvolvimento humano, de forma voluntária, né? Ia lá, colaborava com os treinamentos, com os cursos, estudava mais, aprendia mais, ia lá e ajudava, até chegar a um ponto que naturalmente viver da forma como eu vivia não era mais uma opção. E aí eu saí do trabalho que eu tinha, eu pedi demissão. Hoje eu teria feito uma transição um pouco mais suave, mas eu também era tão urgente o que eu estava vivendo, tão desesperador o que eu estava vivendo, que eu pedi demissão. E aí eu estava indo para uma transição, mas de repente me vi desempregado. E aí do dia para a noite, mais ou menos do dia para a noite, né? O jovem que tinha tudo passou a estar desempregado. O cara que contratava, demitia, liderava, viajava para lá e para cá, estava desempregado. E aí eu fiquei com receio de faltar dinheiro, né? Apesar de ter reserva financeira, mas eu fiquei com receio de faltar dinheiro. Mesmo assim, eu entendia que se realmente o meu chamado era o desenvolvimento humano, que eu tinha que investir exatamente nisso. E aí eu peguei e fui estudar programação neurolinguística, fiz o meu primeiro curso de formação ainda desempregado. Quantas pessoas, né, fariam essa doideira? Geralmente o investimento não é um investimento baixo para quem está desempregado, né? Mas é só fazendo esses investimentos que a gente transforma de fato a vida da gente, né? Naquela época já era em torno de 10 mil reais, que é basicamente um valor de mercado de uma formação comum hoje em dia de programação linguística, já são por aí, uns 10 mil reais, né? Tem formações que custam muito mais, né? Mas naquela época já era mais ou menos isso. E aí eu fui fazer a formação mesmo estando desempregado, porque eu acreditava que realmente aquele era o meu futuro, que era com aquilo que eu queria realmente trabalhar. E fui para essa jornada. Fiz a formação e comecei a trabalhar cada vez mais com essa parada. E aí comecei a trabalhar dando treinamentos, comecei a trabalhar com um instituto grande, pelo qual eu sou extremamente grato, vivi lá anos e anos e anos. Eu fui aprendendo a conduzir treinamentos, fui aplicando treinamento e fui pegando o jeito da coisa. E aí depois eu fui entender qual que era o lance. Agora já são mais de 10 anos, já são mais de 20 mil pessoas treinadas, já são mais de 10 mil horas de treinamento, enfim. Tem uma jornada em desenvolvimento hoje. Mas aí eu fui entender qual que era o lance. Se eu não tiver... Enquanto o ser humano não tem autoconhecimento, enquanto você não sabe qual que é o seu lance, qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, não importa você fazer o que os outros esperam que você faça. Sempre vai ter um vazio ali dentro. Enquanto você não estiver trilhando o seu caminho, conectado com a sua verdade, sempre tem um vazio ali dentro. E esse vazio, muitas vezes, ele vai até impedir de vir retorno financeiro. Mas ainda que venha retorno financeiro, isso não significa que vai preencher esse vazio. E eu achava que o dinheiro ia resolver todos os problemas e não resolve. Não resolve. Nunca. O que foi resolver minha vida para colocar minha vida cada vez um patamar melhor? E hoje eu olho para trás, depois de 10 anos, é outro ser humano. Tava bem materialmente? Tava bem. Financeiramente? Tava bem em cargo? Tava bem, mas tinha um monte de coisas que estavam destruídas em mim. Eu não sabia lidar com as minhas emoções, explodia com todo mundo, tinha um monte de impaciência, intolerâncias inúmeras, tinha medo de um monte de coisa que eu queria mudar na minha vida, e por medo eu acabava sendo um ventríloco dos outros, ou acabava sendo... A vida ia levando de um lado para o outro e eu ia seguindo a jornada. E tinha um vazio enorme ali dentro. E aí depois, conforme eu fui aprendendo a dominar minhas emoções, conforme eu fui estudando a programação neurolinguística, eu fiquei encantado. A hora que eu falei, cara, tem uma estrutura, tem uma teoria, uma estrutura, tem técnica, tem exercício de 5 a 10 minutos para eu eliminar um comportamento que me atrapalha e transformar isso em um comportamento bom, positivo, algo possibilitador.
Pô, se tem isso, tem um código, tem uma estrutura, tem um jeito de aplicar isso. Eu comecei a pensar, se eu aplicar isso em mim, eu revoluciono a minha vida. Se eu aplicar isso nas pessoas ao redor, eu revoluciono a vida das pessoas ao redor. Se eu atuar em treinamentos e cursos com isso, eu revoluciono a vida de centenas, milhares de pessoas. E eu pensava, inclusive na época, em um crescimento em proporção geométrica. Tipo, se eu, como alguém que aprendi essas técnicas, aprendi programação neurolinguística, vivi treinamentos, cursos que transformaram a minha vida. Se eu levar 2 pessoas para um processo desse, pô, eu já fui responsável e influenciador de uma transformação de 2 vidas. Se cada uma dessas 2 vidas fizerem o mesmo compromisso que eu fiz e transformarem mais 2 vidas, cada uma delas, já são 4 vidas. Fora as outras 2. Fora as outras 2 anteriores. E aí, se cada uma dessas 4 fizerem o mesmo compromisso, já tem mais 8 vidas, depois mais 16, 32, 60, e aí segue o jogo. Eu ficava pensando, imagina o impacto disso a longo prazo, que é a minha grande busca nesses anos todos. Só que é lógico, hoje em dia eu enxergo que, na verdade, você tem um tempo, né? Eu tenho um tempo de vida, nós temos tempo de vida. Então, a gente que vive essa missão, a gente não vai estar aqui para sempre. Então, se a gente não tiver um jeito de escalar isso, de entregar isso para um número maior de pessoas, que um programa como esse é exatamente isso, né? É ir na internet e pulverizar esse conhecimento para o mundo, né? Para pessoas que não conseguiriam ter acesso a isso de outra forma. Então, pulverizar esse conhecimento cada vez mais, aí quem quiser vai em processos mais profundos, vai aprender mais PNL, vai fazer treinamentos. Quem quiser, esse é só o ponto de partida, né? Mas enquanto a gente tem um tempo escasso, guardar esse conhecimento é medíocre. O que você já viu, Eric, assim, na sua jornada de treinador, né? O que mais te impactou, assim, de mudança de vida ou de história de vida? Na minha vida ou na vida de outras pessoas? Na vida de outras pessoas. E que mexeu com a sua, né? Lógico. Tá porque tudo conectado. não tem como não mexer, né? Putz, tem muitas histórias fortes, assim. Tem histórias de pessoas que trilhavam uma trajetória mais ou menos como a minha, que parecia de realização, mas com um vazio tenebroso, que essas pessoas olham para isso e entendem como preencher esse vazio. Inúmeras histórias. Então, gente que já está indo bem, mas que sai da barreira do bom e vai para o extraordinário. Sim, inúmeras pessoas. É muito bonito ver as trajetórias que eu acompanho, né? Esse trabalho me dá o prazer de acompanhar várias trajetórias. Então tem pessoas que falam, minha vida não tinha nenhum grande problema. Só que, cara, hoje eu sinto uma energia, uma felicidade a cada dia que eu acordo que eu não sentia. Eu achava que a felicidade era um ponto que eu ia alcançar só lá na frente. E não, hoje eu vivo em felicidade, em um estado interno e emocional maravilhoso. Então essas são histórias muito fortes. Mas tem histórias que para mim são muito impactantes também, que são as histórias de alguém que está por um triz, quase perdendo a vida, quase se atrapalhando, e essas ferramentas salvam. Inúmeros casos. Já teve casos de pessoas que recebem um telefonema de alguém da nossa equipe, convidando para vir para um processo conosco, e alguém que estava perto de se matar, que atende o telefone do lado de uma árvore que tinha uma corda amarrada, que aquela corda serviria para a pessoa subir, se enforcar e se matar. E a pessoa fala, quer saber, de alguma forma, o que vocês estão me dizendo parece tão convincente que eu vou me dar a última oportunidade. Como se fosse um sinal, né? Um sinal, só pode ser um sinal você ligar. Eu creio que é algo maior, né? Mas a pessoa fala, olha, de alguma forma, isso é um sinal, eu vou dar minha última oportunidade. Se esses treinamentos, se a programação neurolinguística, se essas ferramentas não transformarem a minha vida, para mim não tem mais sentido. E aí cada vida dessa que a gente compartilha, que a gente ouve, essa transformação é muito forte. Teve um rapaz que fez cursos com a gente, treinamentos com a gente no passado, né, alguns anos, uns 3, 4 anos, e ele tinha decidido acabar com a própria vida. Só que ele tinha um filho pequeno, e ele já tinha escrito a carta de despedida pro filho, já tinha comprado a arma, e ele já tinha decidido a data do final da vida dele. E ele decidiu postergar a data do final da vida dele porque ele ia pro treinamento. Quando ele voltou pro treinamento, ele mudou totalmente os planos. Jogou fora a carta. Falou aquilo que ele queria dizer pro filho dele de uma forma bonita e decente, né? E presente. E se desfez da arma. É um cara que talvez não estaria mais aqui. E vários outros, né? Então, essas histórias são muito fortes. Desde aquelas histórias que já estão performando, e vira e mexe, a gente recebe, para aprender programação linguística, em cursos, treinamentos, a gente recebe presidentes de grandes empresas, pessoas com grandes fortunas, pessoas que são líderes na sociedade, líderes, inclusive
políticos, inclusive líderes de empresas, né? Falei, né? Presidentes de empresas, tal, vice-presidentes, diretores de grandes empresas, pessoas que têm um grande poder de influência, e recebemos outras pessoas que às vezes estão ali performando muito mal. E não é porque o cara também é presidente de uma empresa que ele está super bem. Às vezes ele está ali com um vazio enorme em outra área da vida dele. Mas para os olhos da sociedade, ele está uma pessoa de sucesso. Como se isso que importasse, né? E nem sempre isso é verdade. Muitas vezes ele chegou lá e descobriu que não tinha propósito, que não tinha motivo, que a felicidade não estava lá. Às vezes ele não tinha desculpa de que a felicidade estava lá. Exatamente. Porque ele chegou lá. E aí só que derrubou. Ainda assim... Alguns casos que eu me emociono bastante, né, nos treinamentos, são aquelas pessoas que viveram situações traumáticas na vida, na infância, e que carregam essa dor, né, por muito tempo e fazem escolhas na vida, né, considerando toda essa dor, e, de repente, com um treinamento, isso se reorganiza, se ressignifica, e elas passam a enxergar a vida de uma outra forma, sem que aquele episódio traumático da vida dela seja o central, né, de todas as emoções, de todas as suas escolhas, e passa a viver uma vida com mais liberdade, né, se livrando daquele peso que estava carregando por aquela situação traumática, né? E dava um significado muito forte, às vezes, uma importância... Que até, de fato, tinha, né, na vida realmente da pessoa. Mas tinha eternizado isso. Tinha eternizado isso. isso. Que eterniza. O resto da vida inteira... É como se ela vivesse todos os isso. dias aquele episódio novamente. Né? E não como se aquele episódio tivesse um lugar, lógico, importante na vida. Com né? certeza. Mas e ficasse naquele momento lá em que aconteceu. A pessoa carrega todos os dias essa dor. Vive o passado, né? Isso. Não passa para a próxima fase. E não sabe como... Fica presa, a pessoa fica presa naquilo. E não sabe como lidar com isso, como se soltar dessa amarra, né? E, de repente, num treinamento, ela consegue deixar aquilo no lugar onde ele deve ficar, que é, né, naquele passado, e não carregar para todos os dias da vida. Isso eu acho, para mim, é uma das coisas que marca, assim, de uma forma, né, bem forte. Até porque, na minha história, eu tive situações difíceis no passado, mas eu consegui não carregar com tanta dor. Lógico que tem os pesos, né, na vida da gente, e com a programação sempre, isso me ajudou a ir limpando, organizando e colocando as coisas no lugar para que eu pudesse fazer as escolhas de uma maneira mais livre. Para mim, a grande força da PNL, da programação neurolinguística, e a grande força da minha missão é essa, é libertar as pessoas. Muita gente está presa. Então, e ainda existe conexão com aquele Eric adolescente, de que as pessoas estão presas, alienadas nos próprios programas mentais delas, nos próprios significados que elas deram para as coisas que elas viveram. E toda vez que eu falo isso é meio polêmico. Mas as pessoas decidiram viver a realidade que elas vivem. A pessoa fala, como assim, Eric? Eu tô aqui preso porque aquilo aconteceu no meu passado. O dia que você trabalhar esse lance que aconteceu no passado, o dia que você se liberta disso, acabou. Acabou, nunca mais aquilo tem influência na sua vida. Aquilo vai ser só um fato com o qual você aprendeu algo de novo. Mas a gente ficar presa nisso... E alguns não querem sair disso porque traz ganho secundário, porque a pessoa joga o jogo da vítima na sociedade, fica reclamando. E o que mais eu recebo é um monte de gente reclamando um monte de coisa, vomitando os seus problemas na rede social pra mim, por exemplo. Minha vida é um desastre. Tá bom, eu tô aqui pra te dar a ferramenta, mas você vai ter que pegar essa parada e transformar a sua vida, tá afim? Comigo não tem jeito, é muito fácil falar, você que vive desse jeito. Vive desse jeito como? Você não tem a menor ideia do que eu vivi, do que eu vivo de problema. Minha vida não foi flores, não. É que eu não vou ficar indo na rede social reclamando dos desafios. Pelo contrário, e nem cabe reclamar mais dos desafios quando eu tenho acesso a ferramentas que têm o poder de transformar situação difícil em coisa positiva. Quer dizer, a pessoa tem que dar o primeiro passo de se permitir mudar isso, né? De perceber que, se alguém está tendo um resultado melhor, eu também devo poder. Como é que essa pessoa faz? Mas não ficar atacando quem já está conseguindo mudar e evoluir na vida. Porque se a pessoa ataca isso... ela tá querendo dizer que isso não é pra mim. Ela fechou a porta pra oportunidade dela. É estúpido, é que nem gente que quer ter sucesso financeiro, mas fica fazendo piada ou atacando quem passa com um carrão do lado. Ou atacando que não é lícito, ou qualquer coisa do tipo. Se você ficar atacando aquilo que você supostamente diz que você quer conquistar, como é que você vai conquistar isso? É contraditório, não faz sentido isso. Se você quer ter uma vida financeira melhor, admire, abençoe as pessoas que estão indo melhor. Dentro de qualquer pessoa que tem um resultado melhor do que o seu, vai ter gente que fez isso de uma forma íntegra e saudável, tem gente que não fez.
Tem gente que constrói fortunas de uma forma íntegra e saudável, tem gente que não fez isso. Só que se você fica generalizando, todas as pessoas chegaram lá, que elas são medíocres, mesquinhas, enganaram outras, você nunca vai ser uma pessoa que vai evoluir. Então, evolução significa buscar um resultado melhor para a sua vida, dependendo do que aquilo significa para você. Se libertando daquele monte de coisa que te atrapalha, te trava, significados limitantes. Toda vez que eu vejo alguém se libertando de um trauma, de uma dor, que às vezes ela não tem nem consciência, a pessoa acha que está vivendo bem, mas a pessoa joga um holofote em cima daquilo e percebe que aquilo tem uma limitação. Toda vez que eu vejo alguém se libertar de uma situação desafiadora para uma situação melhor, eu sinto que o meu propósito está cumprido. Que o propósito da PNL também está cumprido. Então, para mim, é uma grande missão de libertar pessoas. E aí, eu hoje, inclusive, ensino outros treinadores a fazerem isso, hoje eu ensino outras pessoas a fazerem isso e alastro o conhecimento da PNL, porque para mim é muito fácil, é uma ferramenta muito fácil de aplicar, muito prática. Depois de conhecer a PNL, só sofre quem quer. Só tem vida medíocre quem quer. Ah, não, Eric, mas olha o que o mundo externo vai continuar trazendo problemas para mim. Vai, traz para mim também, traz para todo mundo. Só que você começa a se blindar. Ah, Eric, é muito fácil falar da teoria de se blindar das coisas ruins do mundo. Só é muito fácil só falar se você ainda não fez. Se você começa a fazer, a praticar, a aplicar PNL, é tão fácil fazer quanto é de falar. Ou seja, ninguém está fadado a um fracasso, à mediocridade, ninguém pode atrapalhar a vida de ninguém. Não existe isso. Porque você sempre vai ter o poder de recriar a sua vida, de construir algo grandioso. Tem gente que fala, não, eu não tenho como, você diz isso porque você não sabe o que aconteceu comigo. Enquanto você dá poder para esses fatos do passado, enquanto você dá poder para o que os outros fazem ou deixam de fazer por você, você vai estar preso aos outros. Então, para mim, a PNL é a ferramenta de libertar as pessoas desse tipo de situação. Tem gente que não quer. Não quer, sim, na cortina de fumaça que elas vivem dentro da cabeça delas. Querer, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer uma vida melhor. Mas tem gente que não faz, eu mostro o caminho. Vira e mexe. Tem amigos meus daquela época ainda que vira e mexe e falam, nossa, Eric, como é que você tá? Você tá indo super bem, como é que você se destacou tanto entre nós? O que aconteceu? Fala, você quer saber o caminho? Eu te mostro o caminho. Você vai percorrer? Aí tem gente que eu mostro o caminho e a pessoa vê que dá trabalho evoluir. Claro que dá trabalho. A curto prazo. A médio prazo, a curto prazo não evoluir parece que não dá tanto trabalho, mas a médio e longo prazo dá um trabalho dos infernos. Quando o cara chega no final da vida, olha uma vida de merda e ele não gosta do que ele vê. Agora, assim, evoluir dá trabalho? Dá. Só que traz uma realização, um sentido de evolução, de contribuição. Você pode influenciar outras pessoas, que é maravilhoso. Aí eu mostro o caminho para algumas pessoas. Todas querem? Até todas querem, ainda que de uma forma inconsciente. Todas pagam o preço e se esforçam, e se comprometem e vão evoluir, vão aprender coisas novas? Não. Alguns sim, alguns não. E aí cada um tem a vida que tem e merece ter a vida que tem. E quem diz que não merece ter a vida que tem, está jogando o papel da vítima e vai continuar vivendo a vida que está vivendo. E você não para, né, de fazer curso, treinamento. Direto. O que você ainda hoje, como que é assim, esse caminho de evolução para você? O que você ainda hoje conseguiu descobrir? Ou você consegue coisas para evoluir? Como que isso acontece na sua vida, esse processo de evolução? O que você tem descoberto sobre você mesmo, sobre as suas evoluções? Na verdade é um trabalho eterno, né? Eterno e contínuo. Só o fato de eu ter consciência que até o último segundo da minha vida, até a última respiração, eu vou continuar tendo coisas que elas estão ocultas, que elas estão inconscientes e que eu ainda não sei que eu preciso evoluir, me faz continuar uma busca. Então, qual que é a minha jornada hoje em dia nesse processo de evolução? É continuar buscando qual é o próximo ponto cego. Por quê? Tem uma analogia que é muito boa. Meu pai sempre dizia isso. E eu já li essa metáfora em algum lugar ao longo dessa jornada. Diz que nós, seres humanos, a gente anda no mundo através de uma fila, em uma fila indiana. Na nossa frente estão as nossas virtudes. Nas nossas costas está uma bolsa, uma sacola, uma mochila com os nossos defeitos. E todos nós carregamos, então, as virtudes na frente, os defeitos atrás. E de alguma forma ou de outra, é muito fácil ver as próprias virtudes e ver os defeitos do outro. Então, a filhinha, né? Na filhinha. Então, na filhinha, é muito fácil a gente ver as nossas virtudes e os defeitos dos outros. E aí muita gente começa a julgar e criticar os outros. Quando eu julgo e critico muito, às vezes dá uma falsa sensação de autoestima boa, que eu elevo a minha autoestima. Porque se eu estou julgando o outro, significa que eu sou melhor do que ele, ou que eu sei o que é o certo.
Aí não tem certo nem errado, na verdade. Cada um tem a sua visão de mundo e tem as suas verdades e tá certo nas suas verdades. Mas não é universal e absoluto essa parada. Tem gente que fala, não, o certo e o errado é o certo e o errado. Certo e errado pra quem? Na opinião de quem? Né? Mas nós andamos na fila da vida aí julgando os outros, o que é certo e errado, de acordo com a nossa visão de mundo, o nosso mapa e olhando os nossas forças. Né? E de vez em quando tem gente que, por outro lado, fica olhando para os próprios defeitos, só que não dá para alcançar muito bem a vista. Né? A gente não olha perfeitamente. O do outro a gente enxerga escancarado, bonitinho, né? A busanfinha do outro tá ali, a sacolinha de defeito tá ali, e você vê bonitinho, né? O seu dá trabalho. Tem gente que fica fascinado e bitolado em ficar olhando os próprios defeitos e destrói a sua autoestima com isso também. Mas sempre tem um ponto cego nessa autoestima. Você nunca vai conseguir enxergar totalmente a sua mochilinha. Sua mochilinha. Então, tem muitos padrões limitantes, padrões negativos, crenças limitantes, coisas que eu acredito que me limitam os resultados da minha vida. Eu sei que hoje eu já trabalhei em muitos deles, então hoje o resultado da minha vida, em geral, é muito melhor do que era 10 anos atrás. Mas eu sei que tem um monte de coisa que está oculta, que está lá na minha mochilinha e eu não consigo enxergar direito, ou seja, está no meu inconsciente, coisas que eu faço, coisas que eu falo, coisas que eu deixo de fazer, coisas que eu decido, coisas que eu deixo de decidir, coisas que eu ainda não tomei consciência. Então qual que é a minha busca? Qual é o próximo ponto cego? Porque hoje eu tenho acesso a estar num ponto de vida melhor do que eu estava 10 anos atrás, melhor do que muitas pessoas ainda estão. De hoje eu já tenho pelo menos as ferramentas. Quando eu tomo consciência de um ponto cego, de algo que ainda me limita, de um comportamento que me atrapalha, eu já tenho a ferramenta para mudar isso com uma rapidez grande. A maior parte das pessoas não tem nem a tomada de consciência e nem a ferramenta. Então ainda vivem uma vida mais travada, entende? E aí, muitas vezes, coloca a culpa no outro. Isso. Porque não está enxergando que está na sua própria mochilinha, que é o que está limitando ela de caminhar. É mais fácil colocar a culpa no outro. Você tá vendo a mochila dele do que a sua própria. E dá uma sensação de que não tem nada que eu precise fazer. Né? Porque quando eu tenho que ficar olhando, canso o pescoço, eu tenho que olhar meus defeitos, minhas dificuldades e tal, minhas limitações. É esse que é o trabalho que eu digo que dá para evoluir. Que evoluir dá trabalho a curto prazo. Porque você tem que estar o tempo todo olhando para isso. É mais fácil deixar a vida me levar. Só que aí você vai chegar no final da vida com a mochila toda destruída, né? E logo vai ser tão pesado viver, porque vai estar tão cheio de defeito, que você não vai esvaziar essa mochilinha, que vai ficar insuportável viver. E para as pessoas, é curioso, né? Como essa analogia aí, essa conexão que eu fiz agora, né? É muito louco, porque às vezes algumas pessoas têm a sensação realmente literal de que viver é carregar um peso. Tem gente que está se arrastando na vida como se estivesse carregando uma mochila extremamente pesada nas costas. O cara acorda num dia, sobrevive e se arrasta para sobreviver naquele dia ou naquela semana, naquele mês. Né? Então vamos pensar num dia. Né? O cara sobrevive naquele dia e dorme. Para no dia seguinte acordar, se arrastar, sobreviver e dormir. E ainda vai falar nessa hora, vai falar para você assim: ah, Eric, mas você não sabe o que é viver com meu marido, o que é viver com a minha esposa, o que é viver com o meu ex, com né? meu chefe, com o meu trabalho, o que é ver na minha vida, o que é ver com a minha infância, com a infância que eu tive, as oportunidades. Porque de fato, assim, tudo isso é real. Não é que não é real que não tenham pessoas difíceis na nossa vida, ou não é que não seja real ter traumas, ter tido... Né, todos temos. Mas a forma como você lida com isso que pode fazer uma diferença grande. Acho que essa é a grande sacada que para você ficou muito claro rapidamente e que você ajuda as pessoas a entenderem isso, né? Isso. Tem um próximo degrau, tem uma próxima evolução. Na verdade, a gente não muda as pessoas que estão na nossa volta, mesmo as bem difíceis. A gente não muda o que aconteceu no nosso passado. Mas você traz ferramentas para que elas mudem o presente e o futuro com isso. E que elas tomem uma decisão, porque a situação está posta para você. A vida está ali. A vida não está jogando contra você, a vida está jogando a seu favor. É que às vezes ela vai jogar duro. Tá sendo, no meu mapa, as pessoas estão sendo treinadas pelo treinador dos treinadores. Para mim, o universo, Deus, ou qualquer nome que cada um queira dar, tá jogando com a vida ali, tá só dando livre-arbítrio para cada um tomar as decisões da vida e tá colocando as situações as pessoas, que são as situações perfeitas e as pessoas perfeitas para que a pessoa tenha o aprendizado que tem que ter naquele estágio. Uma época da minha vida, a necessidade que eu tinha que ter era como sair de uma situação onde a gente morava numa... É que hoje a pessoa olha e acha que não, né? Hoje, olha onde eu moro, olha tudo mais. Fala, não, hoje você tá muito bem, é muito fácil você falar daí de onde você tá. Mas uma época não era essa a verdade que a gente vivia. Uma época... Na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, a gente vivia numa casa
que era na beira do rio Tietê, que alagava. Entrava água suja para dentro, destruía uma porrada de coisa, era rato passando, risco de leptospirose para tudo quanto é lado. E tinha que lidar com aquela situação. Era quase desumano algumas situações. Pô, começava a chover, já começava desespero, já a água entrando, enchente total. E eu tinha 2 opções ali. Me vitimizar, considerar que a gente é vítima do governo, porque o governo não faz nada por nós, do sistema, ou assumir todas as forças, inteligências e capacidades que o universo tinha deixado dentro de mim, que precisava despertar, eu precisava olhar para isso e decidir fazer isso, e sair daquela situação e trilhar a trajetória que eu vim trilhando. Aí quando olha, a pessoa fala, é muito fácil para você falar isso. Não é que é muito fácil. É que se alguém tomou a decisão de sair de um ponto desse para chegar onde chegou, é porque é possível para todo mundo. Então, só que a pessoa às vezes não quer fazer isso. E até aí tudo bem, cada um tem jeito de fazer o que quer com a própria vida. Até de viver destruindo a própria vida ou viver estagnado reclamando dos outros. É um jeito medíocre de viver na minha visão de mundo. Mas cada um pode ver isso. Mas eu enxergo que muitas dessas pessoas estão vivendo uma vida que pode ser melhor, só que falta despertar para alguma coisa. E essa é a minha missão. É despertar para mostrar, olha, tem coisa aí, tem o próximo ponto cego, que é o que se você tomar a decisão, você vai passar para o próximo patamar. Eu estou aqui para te entregar as ferramentas. A partir daí é com você. Essa é a minha missão esses anos todos. E eu enxergo que tem muito mais para fazer. E a vida fica mais leve, né? Com essas ferramentas, né? E nem todo mundo entende, e tá tudo bem. Eu não trabalho para as pessoas que vivem em extrema alienação. Quem vive em extrema alienação, que siga a vida em extrema alienação. Dane-se. Sabe? É uma pena isso. Mas eu hoje tenho uma clareza muito grande de que eu posso influenciar muitas pessoas. Aquelas que querem fazer o mínimo de esforço. Mas eu não trabalho para todo mundo hoje em dia. Eu sei que tem gente que não vai se esforçar. Ou diz que vai se esforçar, mas aí você oferece a oportunidade e a pessoa não vai fazer, sabe? Um tempo atrás eu estava aqui vindo pro escritório, passei ali pelo farol ali do outro lado e um cara vendendo algumas coisas no farol. E eu falei, caraca, não deve ser muito fácil fazer essa parada aí. E a gente estava construindo umas estruturas novas de treinamento que requer muita montagem de iluminação, de coisas muito mais complexas. Eu falei, caramba, será que esse cara não consegue ajudar a gente? Será que ele não quer uma oportunidade de trabalho um pouco mais estável e constante? Ele está muito à sorte na rua. Mas eu admirava porque o cara é um empreendedor, está na batalha, está na luta. Mas aí eu parei e fui conversar com ele, viu? O que você faz? Tal? E o cara tinha um histórico, ele tinha trabalhado com coisas elétricas. Só que ele estava desempregado, estava super difícil. Eu falei, você gosta de trabalhar aqui? Fazendo isso? Se você gosta, tá tudo bem. Só quero saber, você gosta? Eu detesto. Eu tô aqui pela sobrevivência. Eu falei, cara, eu posso te oferecer algo melhor do que sobreviver. A gente precisa de alguém para trabalhar assim, assim, assado, e você parece que conseguiria trabalhar com a gente nisso daí. Faz o seguinte, me manda uma mensagem aqui. Aí ele falou, mas eu não tenho celular nem e-mail. Eu falei, tudo bem, pede para alguém emprestado, pede gentileza numa lan house, pega um pouquinho do valor que você tá vendendo as coisas aí, e vai numa lan house, vai no celular, pede pra alguém, faz alguma coisa, mas me manda uma mensagem ou um e-mail, porque isso foi conversa rapidinho, de farol fechado. Falei, manda uma mensagem porque eu tenho uma oportunidade boa pra você. E confia em mim, realmente é boa. Pergunta se chegou o e-mail ou a mensagem. Assim, eu não tenho como julgar o que aconteceu, porque eu não sei o desenrolar da história. Mas no passado eu já tentei ajudar outras pessoas também, de moradores de rua, um monte de situações, que as pessoas não queriam ser ajudadas. E aí eu passei a entender um lance. Se eu acho que eu tenho obrigação de fazer algo por essas pessoas, eu tô sendo arrogante, soberbo, porque eu tô querendo tirar elas de um caminho que de alguma forma ou de outra elas ainda querem percorrer. Elas ainda não decidiram. E aí eu passei a respeitar e entender que eu tô à disposição total para quem quer trilhar o caminho. Quem quer pegar essas ferramentas e transformar a vida em algo grandioso. Não para todo mundo. Não para todo mundo. Porque tem gente que não quer, tem gente que quer viver essa vida. E tá tudo bem. Cada um tem o jeito de fazer o que quer com a própria vida até ficar se lamentando e sobrevivendo. Felizmente, cada vez mais eu vejo pessoas que querem transformar a própria vida. Sim. E não importa em que patamar tá. Eu não trabalho só para quem tá mal. Eu trabalho para quem também tá muito bem e quer ficar cada vez melhor. Eu tenho uma crença que se melhorar, melhora. Se melhorar, não estraga. Então, se melhorar só melhora. Melhor do que melhor é melhor ainda. O rapaz escreveu para mim, né? Eu não tenho mais nada pra... Eu quero manter os meus padrões de comportamento como eles estão, porque eu já tô bem, eu sou uma pessoa correta. Aí eu só respondi pra ele, se melhorar, melhora. E uma coisa que já me perguntaram. Diana, mas aquilo que já tá bom,
Né? E se atrapalhar o que já tá bom, né? Pô, se atrapalhar só vai melhorar. Eu falei, não tem aquilo que já tá bom, o seu cérebro ele não vai bagunçar. O que vai acontecer é que você vai poder potencializar o que já tá bom, né? E organizar aquilo que ainda não tá legal. O cérebro é né? inteligente, né? O cérebro não é idiota de ficar perdendo coisas. Aliás, o cérebro não perde evoluções. Como fazer bem, ele já sabe. Ele vai fazer Só melhor. falta ele descobrir como fazer melhor ainda. Melhor ainda. Ele não vai deixar de fazer bem e fazer pior, né? Se ele descobrisse uma forma, digamos, hipoteticamente, uma forma de fazer pior, ele não faria. Exato. Ele sabe fazer direito, ele sabe fazer melhor. Mas às vezes o cérebro pessoas, não permite. Sentem medo com o processo de evolução, né? Porque nunca viveram. É desconhecido. As pessoas sentem medo de tudo. E aí eu sinto assim que, por exemplo, né, um programa que eu acho que é bem legal para a pessoa entrar e conhecer e ter uma primeira experiência e se sentir ainda seguro, né? É o método Elos, né? Que possibilita, treinamentos presenciais é um deles. Que possibilita isso e os treinamentos online que a pessoa consegue fazer no tempo dela e sentindo, experimentando, né? Tem vários, né? A pessoa trilha uma jornada com a gente, né? Os cursos online, né? Maestria emocional e tal, são ferramentas para se alastrar. O método Elos é um treinamento presencial de imersão e depois tem vários outros também, né? Tem o Elo 1, Poder Emocional, Elo 2, Supere Seus Limites, Elo 3, Conexão Essencial e tem as formações de programação linguística, né? Practitioner. Quem quer se aprofundar e ter as ferramentas na própria mão, né? Entender. Então tem muita coisa, mas isso tudo eu ofereço para quem tem vontade, disposição, para quem quer. E não adianta, no passado eu via pessoas que eu sabia que iam transformar a vida, né? E eu insistia para levar as pessoas. E, assim, muitas delas realmente viraram a vida quando vieram, mas tinha algumas pessoas que eu estava mais interessado em que as pessoas se transformassem do que elas mesmas. Então, hoje em dia, eu sei discernir. Eu ofereço para todo mundo, eu influencio todo mundo positivamente, mas a pessoa, se ela fica insistindo muito que não quer, eu vou tentando de um jeito, tentando de outro, tal, até ver se a pessoa vem. Agora, eu já não insisto alucinadamente como se minha vida dependesse da transformação dela. Porque não depende. É a dela que depende da transformação dela. Minha vida nunca depende da vida de ninguém. Ou seja, não é que você não precisa de ninguém. Não é que não precisa de ninguém. Nós precisamos de conexões humanas. Nós estamos aqui produzindo esse programa porque nós três estamos aqui. Ou seja, são conexões que elas são necessárias para qualquer grande projeto. Mas eu não posso considerar que a minha evolução depende da evolução do outro. Se eu considerar que a minha evolução depende da evolução da minha esposa, eu sou refém da minha esposa. E eu não posso. A minha vida depende de mim, a minha evolução depende de mim, construir resultados grandiosos depende de mim. E aí eu vou achando as pessoas que vibram na mesma frequência para que possam trilhar essa jornada junto. Agora, eu não posso considerar que eu estou amarrado a uma pessoa que não quer evoluir. A partir daí, estar amarrado a ela é uma decisão minha. E aí eu colho as consequências disso. Ao longo desse processo, eu deixei de ter algumas amizades. Porque eu não queria ter a minha vida amarrada a essas pessoas e essas pessoas não estavam interessadas em evoluir. E eu faço questão de conviver com pessoas que querem evoluir, porque para mim isso se chama congruência. Todas as pessoas ao meu redor sempre querem evoluir? Não. Mas tudo bem, eu também respeito que às vezes as pessoas estão cada um trilhando a sua jornada. Mas um mínimo de intenção de evolução para mim é importante, senão eu prefiro viver mais à distância. Porque aquela história de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, essa parada é bem real. E eu quero ter 5 pessoas incríveis. Incríveis, Eu quero ser o pior da mesa. Da mesa, porque aí essas pessoas vão puxar você para o próximo patamar. E aí isso vai entrando no inconsciente. Você vai ouvindo crenças, você vai vendo comportamentos. A gente vai do mesmo jeito que a gente modelou nossos pais na comunicação, nos comportamentos, quando a gente era uma criança pequena, a gente ainda faz isso hoje em dia. Você está convivendo com as pessoas, você está pegando por osmose. Alguém que está assistindo esse vídeo aqui está instalando princípios na vida dela por inconsciente. Tá? Não precisa aqui a gente explicar uma puta de uma teoria com flip chart, com slide, não tem nada disso aqui. Mas num bate-papo como esse, a pessoa vai produzindo transformações. Eu vou recebendo de outras pessoas, vou traduzindo, decodificando, dando a minha personalidade, entregando isso para influenciar outras pessoas. Então, para mim, estar em evolução é um critério importante. E tem hora, já teve vários momentos na minha vida que eu tive que decidir não conviver com pessoas porque elas não estavam a fim de evoluir. E tá tudo bem, porque se eu ficasse também enchendo o saco para que elas evoluíssem, eu não estava respeitando o direito delas, o livre-arbítrio delas, de fazer o que quisesse com a própria vida. Mas também ficar com a minha vida, com a minha evolução amarrada à vida das pessoas, se não queria evoluir... É tirar o seu próprio livre-arbítrio. Exatamente, exato. É tirar o meu livre-arbítrio e ficar preso ali. Tirar a minha liberdade. E isso não pode existir. Então tem gente que fala, Eric, eu quero evoluir, fulano não quer, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não sei o que lá.
Tente influenciar ao máximo, procure influenciar ao máximo. Se não vier mesmo, é sua decisão. É sua decisão. Agora, por outro lado, também é tênue a linha que separa isso entre ficar culpando o outro por você não evoluir. Não, evolua e demonstre através da sua evolução, dos seus exemplos, que essas coisas funcionam. E influencia as outras pessoas. A outra pessoa vem mais pelo seu comportamento de mudança do que pela sua fala de mudança. Porque tem gente que nem evolui, não aplica as próprias ferramentas em si mesmo e fica cobrando dos outros que apliquem. Também isso não é congruente para mim. Geralmente o pessoal fala, o líder é só na empresa, só no mundo corporativo. Não, qualquer grupo de pessoas, alguém está liderando. Tem líderes. Na verdade, até mesmo em si mesmo, você tem que se liderar de alguma forma. O tempo todo. E uma das formas mais belas, ou talvez mais influentes de um líder liderar um grupo, é pelo próprio exemplo. Sim. Vai gritar mais alto do que as palavras, Mostre o exemplo. Seja o líder do exemplo e mostre para a pessoa que não quer evolução, que está ao seu redor, que não vê propósito, não vê ligação naquilo, não vê sentido, ainda não enxerga, ok? Mas mostre para ela o exemplo e deixe ela seguir o seu exemplo. O resultado fala mais alto do que tudo. O cara vai olhar... As pessoas não são tapadas. Elas vão olhar ao redor e vão perceber, algo está acontecendo, algum fenômeno de evolução está acontecendo na vida dessa pessoa, que algo está indo muito bem ali. Eu também quero. Normalmente as pessoas querem o bem pra elas. Geralmente quer. Curioso. Tendem a querer. Até a pessoa que se destrói, ela quer o bem pra ela, na verdade. Sim. Mas isso é que às vezes ela não sabe o caminho. Isso é polêmico. É que às vezes o caminho que ela tá fazendo é muito nocivo, né? Ou é muito limitante, né? Mas isso é polêmico, isso é conversa pra outro dia. Maravilha, hein, Caio? Perfeito. Show de bola. Contei a minha história, uma parte da minha história. Então, uma só parte. Um resuminho. Mas você vai contando aos poucos. Ao longo A gente vai cutucando, a gente vai coisas. Perguntando, né, Caio? Sem omissões, generalizações e distorções? Por favor. A gente espera que sim, né? Muito bom, falamos bastante hoje, hein? Falamos bastante. Caramba, é isso aí, 50 gente. e tantos. Muito bom. Perfeito. Bom, agradeço a sua presença, Eric. Agradeço a sua presença, Caio. Agradeço a sua presença, Diana. Agradeço a presença de vocês. Eu sou Diana Faria. Eu sou Eric Loureiro. Eu sou Caio Esteves. Sobrou não. Você é Caio Esteves. Vai. Eu sou Diana Faria. Eu sou Caio Esteves. Eu sou Eric Loureiro. Pegadinha pros ouvintes. Vamos ver quem que é quem. Agora é treinamento auditivo. Processamento auditivo. Muito bom. Maravilha. Bom, obrigado pra Faça as honras da casa, senhor Caio. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que assistiu, que de alguma forma permitiu que isso agregasse na vida dele, na própria vida, que permitiu que de alguma forma tivesse algum insight. Espero que esse papo tenha ajudado as pessoas de alguma maneira. Creio que sim. Agradeço a sua ajuda, a sua história, Eric. Agradeço os seus comentários e agradeço a minha presença também. Agradecemos você, Caio Esteves. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.